Olá, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pronome relativo. O pronome é uma classe gramatical variável que pode acompanhar ou substituir o substantivo. A gente já trabalhou alguns outros tipos de pronome pessoal do caso reto, pronome possessivo, pronome indefinido. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o pronome relativo. O que é o pronome relativo? O pronome relativo ele vai introduzir uma oração que se refere a um termo já expresso na oração antecedente. Ele conecta as orações e evita a repetição. Então, qual é a função do pronome relativo? A função do pronome relativo é ligar orações, evitando a repetição de algum termo. Por exemplo, aqui eu tenho duas orações. Guarde essas frutas na geladeira. Oração 2. Acabei de comprar essas frutas. Observem que essas frutas, né? Frutas, o substantivo frutas e o pronome aí essas, está sendo repetido nas duas orações. Para eu ligar as duas orações, sem haver a repetição desse termo, eu vou usar o pronome relativo. Por exemplo, guarde essas frutas que acabei de comprar na geladeira. Eu liguei as duas orações e observe que eu não repeti essas frutas. Foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui, o pronome relativo que. E é algo interessante em relação ao pronome relativo. Não esqueçam disso. O pronome relativo sempre irá se referir ao termo antecedente. Sempre. O termo antecedente será um substantivo ou uma palavra que exerça a função de substantivo. Mas o pronome relativo, ele sempre irá se referir ao termo antecedente. Sempre. Essa é a função do pronome relativo. Vai ser ligar orações, introduzir uma oração, evitando a repetição de um termo que já foi mencionado anteriormente. Então, sempre o pronome relativo irá se referir ao termo antecedente. O pronome relativo que a gente mais utiliza é o pronome relativo que. Ele vai é o que a gente mais utiliza e ele pode desempenhar diversas funções dentro da oração, como nós vimos anteriormente. Só que também existem outros pronomes relativos, não é só o pronome relativo que. Trouxe aqui para vocês o exemplo do pronome relativo onde. Aqui eu tenho, conheça os estádios onde o Brasil vai jogar na fase de grupos. Observa aqui que eu tenho duas orações. Primeira oração, conheça os estádios. Segunda oração, onde o Brasil vai jogar na fase de grupos. Esse pronome relativo onde aqui, ele vai se referir ao termo antecedente. Quem é o termo antecedente? Estádios. Se eu fosse separar essas duas orações, eu teria conheça os estádios, o Brasil vai jogar nos estádios na fase de grupos. Então, para eu não repetir essa palavra estádios, o que foi que eu fiz? Uni as duas orações e coloquei o pronome relativo. Esse pronome relativo, onde refere-se ao termo antecedente estádios. O mesmo acontece nesse outro exemplo. Goiânia é a 10ª cidade onde o preço da cesta básica mais caiu em setembro. Aqui, novamente, eu tenho o pronome relativo onde, que vai se referir ao termo antecedente cidade. Duas observações. Primeira, Ana Paula, eu poderia substituir esse pronome relativo onde pelo pronome relativo que? Pode. Não tem problema. Até porque o pronome relativo que é o que nós mais usamos. Digamos que ele é um pronome universal, né? É o que a gente mais usa. E a segunda observação. Esse pronome relativo onde eu posso utilizar em qualquer circunstância? Não. Você só pode usar o pronome relativo onde se tiver uma relação de lugar. Se estabelecer essa relação de lugar. Observe que o estádio é o lugar onde o Brasil vai jogar na fase de grupos. A cidade é o lugar onde o preço da cesta básica mais caiu em setembro. Então, a gente só pode usar o pronome relativo onde se trouxer essa ideia de lugar. Lembrando que o pronome relativo onde, assim como o pronome relativo que, sempre irá se referir ao termo antecedente. Até porque o pronome relativo obrigatoriamente tem que se referir ao termo antecedente. Também temos o pronome relativo, o qual, a qual, os quais e as quais, que também são pronomes relativos. Por exemplo, coloquei aqui,
Veja a capa deste livro. A capa deste livro foi produzida na França. Então, eu tenho a capa deste livro, a capa deste livro. Observem que para eu unir essas duas orações, evitando a repetição, eu vou usar um pronome relativo. E aí eu coloquei, veja a capa deste livro, a qual foi produzida na França. Bom, esse a qual aqui é o pronome relativo que se refere ao termo antecedente à capa deste livro. A qual refere-se à capa deste livro, que seria o termo que a gente estaria repetido, né, nas duas orações. E aí eu quero fazer uma outra observação. Nós já vimos que tem o pronome relativo que ele é universal, eu posso usá-lo em qualquer circunstância, contanto que ele esteja introduzindo uma oração e se referindo ao termo antecedente, para evitar a repetição. Vimos o pronome relativo onde, que também tem essa função de se referir ao termo antecedente, mas eu só posso usar o pronome relativo onde se ele der ideia de lugar. E agora nós vamos ver o pronome relativo qual, esse que nós estamos vendo agora nesse exemplo. Se vocês tiverem observado, aqui embaixo eu tenho as variações dele, ó. O qual, a qual, os quais e as quais. Observe. Eu tenho a variação desse pronome relativo aí, a qual. Se vocês observarem também, eu tenho ó, o qual masculino singular, a qual feminino singular. Os quais masculino plural, as quais feminino plural. E como é aí onde eu quero fazer a observação para vocês. Como é que eu vou fazer essa variação? Observem que a qual está se referindo à capa deste livro. Então, o pronome relativo, o qual, ele vai variar em gênero e número de acordo com a palavra que ele se refere. Como é que ele se refere à capa feminino singular, então o pronome vai ficar também no feminino singular. Se aqui fosse, por exemplo, veja os livros não seria masculino plural? Então, aqui o pronome ficaria os quais. Vejam os livros, os quais foram produzidos. Então, esse pronome relativo aqui, no caso, o qual, ele vai sempre flexionar, concordando com a palavra que ele se refere, tá bom? Mas eu também posso usar esse pronome relativo, o qual, em qualquer circunstância, independentemente de eu estar utilizando esse pronome para lugar ou não, tá bom? É só aquele onde que é obrigatoriamente para lugar. E vamos ver também que nós também temos o pronome relativo quem. O pronome relativo quem, ele também vai ser utilizado com a função de se referir ao termo antecedente, evitando a repetição. Agora, a única observação é que eu só posso usar o pronome relativo quem se ele estiver se referindo a pessoas. Somente se ele estiver se referindo a pessoas. Por exemplo, ali trabalha o advogado. Eu lhe falei do advogado. Para eu unir essas duas orações, evitando a repetição, vou usar um pronome relativo. Ali trabalha o advogado de quem lhe falei. Observa que aqui eu tenho esse meu pronome relativo, quem se referindo a advogado. Ana Paula, eu poderia usar o pronome relativo que? Poderia, não tem problema. Eu poderia usar o pronome relativo qual? Poderia, não tem problema. O que é que você não poderia usar? Pronome relativo onde. Por quê? Porque onde dá a ideia de lugar. E aqui eu não tenho essa relação de lugar, né? O advogado, eu lhe falei do advogado, falei sobre o advogado, né? Então, não tem uma relação de lugar. Aí, o que é que você tem que ter cuidado em relação ao pronome relativo quem? Que eu só posso usar o pronome relativo quem se ele estiver se referindo a pessoas. Se aqui eu estivesse dizendo este é o lugar que quem lhe falei, aí não poderia, porque lugar não é pessoa, seria lugar. Esta é a cidade, quem lhe falei, não posso. Por quê? Porque quem estaria se referindo à cidade? Cidade não é uma pessoa, né? Então, eu só posso usar o pronome relativo quem se ele estiver se referindo a pessoas, tá certo? Ele equivale ao pronome relativo que, só que ele só pode ser utilizado se ele retomar pessoas, se ele estiver designando alguma pessoa. Então, o que foi que nós vimos? Nós vimos que o pronome relativo, ele tem por função introduzir
uma oração evitando a repetição de um termo, então ele vai sempre se referir ao termo antecedente. E nós vimos o pronome relativo que é aquele pronome, digamos que universal, porque eu posso utilizá-lo em qualquer circunstância. Nós vimos o pronome relativo onde, que eu só posso utilizá-lo quando estabelecer essa ideia de lugar. Vimos o pronome relativo, o qual, que é aquele que a gente vai utilizar e vamos flexioná-lo de acordo com a palavra que ele se refere, porque o pronome relativo qual ele vai flexionar em feminino e masculino singular e plural, o qual, a qual, os quais e as quais. E vimos também o pronome relativo quem, que ele também equivale ao pronome relativo que. A diferença é que o pronome relativo quem só pode ser utilizado para pessoas. Na próxima aula, nós vamos fazer o estudo do pronome relativo cujo. Vamos ver o uso desse outro pronome relativo que tem algumas particularidades, tá bom? Então, eu espero você na próxima aula para a gente continuar, para a gente concluir esse conteúdo de pronome relativo. Enquanto isso, vai fazendo aí as atividades, vai tirando as dúvidas com seu professor de sala. A gente se encontra na próxima aula, tá bom? Beijo, tchau, tchau.